alegria estar aqui, né? Muito bom a gente poder estar reunido em nome de Deus. A gente deve agradecer a Jesus por permitir para cada um de nós e para todos a renovação dessa oportunidade. A gente sempre lembra que é uma reunião de trabalho, todos nós estamos aqui trabalhando, mas é uma noite de conversa. Nós estamos conversando. O velhinho está falando, vocês estão ouvindo e reagindo às conversas. Estão recebendo as emanações das minhas vibrações, dos meus sentimentos, estão devolvendo para mim as emanações dos teus sentimentos, dos teus pensamentos. Juntos nós estamos criando a psicosfera favorável para que os benfeitores espirituais que nos receberam possam trabalhar em nosso favor e em favor de todos os espíritos encarnados e desencarnados mais necessitados que nós. Então que a gente tenha bom proveito dessa nossa conversa hoje à noite. Boa noite. Eu já te vi lá embaixo. A gente vai ficando velho, a gente esquece, cumprimenta 3 vezes a mesma pessoa. Olha a pergunta que nós vamos tentar responder hoje. Nós estamos tentando provocar reflexões para que cada um de nós possa fazer essas reflexões íntimas e constituir, formar as suas próprias concepções, os seus próprios conceitos sobre como ser fiel a Deus. Desde o mês passado, nós estamos estudando o livro Boa Nova, que é de autoria do Espírito Humberto de Campos e foi psicografado por Chico Xavier. Estamos estudando o capítulo 7 dessa obra fantástica, que tem o título de A Luta contra o Mal. Então está virando uma saga, né? É a parte 2. Lembra? O Rambo 1, Rambo 2, agora é A Luta contra o Mal, parte 2. Nós deixamos rodando nos slides preliminares uma síntese dos assuntos que nós abordamos no mês passado para a gente poder ter uma base para a sequência de hoje. Essa aqui é uma pergunta genérica. A gente vai abordar ao longo da nossa conversa e é fundamentada numa dúvida íntima que Tadeu tinha e que o levou a buscar Jesus para tirar essas dúvidas. Ele perguntava para si mesmo: por que o mestre não transmitia automaticamente o poder de expulsar os demônios malfazejos para dominar os adversários da causa divina? E é uma pergunta que, em síntese, um questionamento que muitas das pessoas trazem dentro de si quando buscam os templos religiosos. Muitas pessoas chegam à casa espírita com esse nível de pensamento. Por que a casa espírita não consegue transmitir o poder de expulsar os espíritos malfazejos para dominar os adversários da causa divina? Nós não vamos tentar responder essa questão, mas a gente vai tentar fazer reflexão com relação à essência, à intenção daqueles que questionam por que não existe um passe de mágica, né, para a gente afastar os espíritos malfazejos. Aqui está basicamente a essência do motivo dessa pergunta. Todos nós temos predisposições instintivas de tentar afastar da nossa vida tudo aquilo e todos aqueles que nos prejudicam, que possam vir a nos prejudicar. Então, essa predisposição é instintiva: expulsar os espíritos encarnados ou desencarnados que possam vir a me fazer mal. Alguns de nós, na ilusão de que estamos nos evangelizando, a gente tem que estar ligado, que muitas vezes a gente pisa na bola, né? Pensa que já está com a bola toda e de repente não está. Se conforma com essa parte do processo: dominar os adversários da causa divina. Eu coloquei entre aspas causa divina, porque causa divina é a desculpa que a gente usa para tentar dominar o próximo. E a gente vê esse comportamento nos vários grupos de atuação nossa. No ambiente familiar, talvez na família de vocês não aconteça isso, mas eu já testemunhei na minha família. Uma pessoa ou um grupo de pessoas do grupo familiar montando uma espécie de complô
para afastar do convívio familiar, para expulsar aqueles que demonstravam um comportamento contrário, porque pensavam ou agiam diferentemente do que o grupo atua. Expulsar os adversários da causa familiar. Mas pode substituir a causa no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho de vocês também não acontece isso. Não, né? Não existe no ambiente corporativo a tendência dos profissionais se aperfeiçoarem para dominar ou eventualmente expulsar aqueles que possam eventualmente também prejudicar a sua evolução no ambiente profissional. A gente não vê na sociedade as empresas se aperfeiçoando para dominar e eventualmente expulsarem as outras empresas do mercado que possam atrapalhar ou possam concorrer para atrapalhar a sua evolução. Então, essa predisposição de expulsar ou dominar aqueles que contrariam o nosso modo de pensar e de agir é uma tendência instintiva nossa. Então nós vamos tentar fazer um primeiro raciocínio a esse respeito, uma primeira reflexão. Eu acredito que todos nós, ou pelo menos a maior parte de nós, já passou por algumas situações constrangedoras na vida. Faz parte do nosso processo de relação interpessoal. Quem aqui, não precisa responder, já se sentiu dominado? Já se sentiu subjugado por uma pessoa, por um grupo de pessoas, por uma circunstância ou por várias circunstâncias que o levou, ou que o levaram a falar ou agir de maneira contrária a que ele gostaria? Pergunta lá para a tua consciência: alguma vez na vida, ou várias vezes na vida, eu me senti dominado, subjugado, constrangido a falar ou agir de um jeito que eu não queria? Quantos de nós, eventualmente, já foram expulsos de algum lugar, de alguma atividade, de um grupo social, convidados a se retirar contra a sua vontade? Lembra lá quando aconteceu de você ter sido convidado a se retirar contra a sua vontade? Quantos aqui já sofreram discriminação? Quantos de nós já fomos vítimas de preconceito? Agora a pergunta: é bom ser dominado? É bom ser subjugado? É bom ser expulso? É bom ser vítima de preconceito e discriminação? É? Não. Não é. Não é bom você se sentir subjugado, você se sentir preterido, você se sentir expulso, não acolhido. É terrível. E aqui vem o conselho de Jesus. Está lá no Sermão da Montanha. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Em outras palavras, não faça para o teu irmão o que não queres que te faça. E Jesus alertou a Tadeu sobre essa questão. Os espíritos do mal são também nossos irmãos. O discípulo do Evangelho não combate o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Então nós temos que entender que a luta contra o mal não é uma luta nossa contra eles. Nós, os bons, contra eles, os maus. Será que é isso? Está certo? Dá para saber quem é mau e quem é bom nessa história? Então nós temos que tomar muito cuidado nesse nosso processo de buscar expulsar os espíritos malfazejos, dominar os adversários da causa divina, para que as nossas predisposições instintivas não se manifestem.
E está lá na questão 845 de O Livro dos Espíritos, parte 3ª, Leis Morais. As predisposições instintivas podem arrastar o espírito à prática de atos repreensíveis. Saúde. E daí fica a pergunta. Então nós devemos deixar os espíritos obsessores e malfazejos livres para agir? O que vocês acham? Não. Mas nós não devemos desejar dominar nem expulsar. Isso é um pensamento egoístico e mesquinho. Aqui salta aos olhos a importância da gente sentar com tempo, com folga, em grupo de preferência, para estudar as leis morais. Parte 3ª do Livro dos Espíritos. Está lá, questão 840. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Antes da gente interpretar a resposta, vamos interpretar a pergunta. Crenças aqui não se referem exclusivamente a credos religiosos, porque a luta contra o mal não se refere à disputa entre religiões, para saber qual é a certa, qual é a errada, qual detém maior poder, menos poder. A palavra crença significa processo mental de convicção em alguma coisa. Então nós vemos com muita frequência, e no ambiente espírita a gente testemunha isso, pessoas com a crença espírita que têm convicções diferentes no modo de agir, de interpretar, que geram comportamentos e atitudes diferentes. Então nós podemos ler essa pergunta de uma maneira diferente. Será atentar contra a liberdade de consciência colocar obstáculos a convicções que geram comportamentos e atitudes capazes de causar perturbações à sociedade? E a resposta dos espíritos: reprimir os atos exteriores de uma crença ou de uma convicção que geram comportamentos e atitudes quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros. E aqui entenda-se o seguinte: qualquer prejuízo, por menor que seja. Porque existem comportamentos e atitudes que aparentemente são inofensivas, mas que a longo prazo são perniciosas para o aperfeiçoamento espiritual do indivíduo e do grupo onde ele está inserido. Então, reprimir comportamentos e atitudes quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros não é atentar contra a liberdade da consciência, pois que essa repressão em nada tira a crença ou a convicção, a liberdade que ela conserva integral. O que eles estão dizendo aqui? Dona Regina, tu pode pensar o que quiser da vida, pode ter qualquer tipo de convicção. Eu tenho toda a liberdade do mundo de pensar e de ter qualquer tipo de convicção. Mas na hora da gente agir, a gente precisa entender que a nossa liberdade de ter convicção, determinados comportamentos e atitudes, termina quando começa a liberdade do outro. E aí é que está a nossa dificuldade. Nós temos muitas dificuldades de discernimento, todos nós. Por isso a dificuldade de entendimento mútuo nas nossas relações diárias. E daí voltamos lá para o capítulo 1 das leis morais, quando Kardec fazia perguntas aos espíritos sobre a lei natural. E ele levantou a questão: não bastaria a lei de amor, os ensinamentos e os exemplos da lei de amor deixado por Jesus no Evangelho, para que a gente tivesse uma vida social equilibrada, sem problemas, sem conflitos? E os espíritos falaram para ele: claro que bastaria, mas nós não temos aptidão para isso ainda. Por isso, lá na questão 647, aos homens são necessárias regras precisas em todos os grupos sociais onde a gente atua.
Regras precisas na família. Se não existirem regras precisas na família, a criança cresce sem parâmetros. Regras precisas no ambiente de trabalho. Regras precisas para a gente viver na rua, na sociedade. Regras precisas dentro da casa espírita. Preceitos gerais e muito vagos deixam um grande número de portas abertas à interpretação, à convicção pessoal, deixam um grande número de portas abertas ao personalismo. E é aqui que está a causa de todos os nossos conflitos, de todos os males da nossa vida. O nosso estágio evolutivo espiritual é muito tiquinho ainda, nós estamos começando a despertar nossa consciência espiritual. Com muita frequência, as nossas predisposições instintivas se manifestam. Então, sem as regras precisas, sem as disciplinas necessárias, nós não vamos conseguir prevenir o mal na nossa vida. A gente resolve um pepino aqui, tem outro ali na frente. Resolve um probleminha aqui, aparece outro ali na frente. Mas por que motivo Deus permite que os gênios malfazejos nos influenciem a prática do mal? Porque sempre a culpa é do outro. Tu não pensa mais assim, né? Eu errei porque fui influenciado. Eu errei porque o mal me desviou do caminho. Esse é o pensamento genérico daquele que não está fazendo reflexões a respeito do que está fazendo com a sua própria vida. Mas a resposta inicial para isso daqui está nessa palavra: liberdade. Agora encontre e nos ajude a entender o nosso processo de aprendizado, a pedagogia divina, o sistema de aprendizado que promove a nossa evolução, nosso desenvolvimento e crescimento espiritual, é fundamentado num tripé. Se o tripé estiver equilibrado, nós seremos espíritos equilibrados. E esse tripé é fundamentado em 3 disciplinas básicas. Primeira, amor incondicional por todas as criaturas do universo. Aqueles de nós, que são poucos, que ainda não temos amor incondicional por todas as criaturas do universo, somos espíritos claudicantes. Olha que tema legal. Sabe o que é claudicante? Manco. Porque sem a perna do amor, nós não temos estabilidade emocional, intelectual, psicológica. Com muita frequência, sem o amor incondicional por todas as criaturas do universo, nós estamos fadados a tropeçar, a sofrermos quedas morais. Primeira perna. A segunda perna da pedagogia divina é a liberdade total, absoluta, irrestrita. Todos os espíritos do universo, todas as criaturas de Deus do universo, quando atingem a condição de dominar o livre-arbítrio, de terem a livre escolha, que é o estágio em que nós estamos, todas têm total liberdade para fazer o que bem quiserem da sua vida. Vamos dançar. Joga no chão, pisa em cima. Já notou quando a gente quer desligar rápido daí que o negócio não vai? Não se preocupe não, coisa da vida. Lá no livro dos Espíritos, a gente vai entender por que Deus permite. Está lá na questão 833. No pensamento é ilimitada a liberdade. Mas no estágio em que nós estamos, mesmo que ainda a gente não consiga amar incondicionalmente os nossos irmãos, nós já estamos começando a aprender que apesar de termos liberdade ilimitada para pensar, convém raciocinar um pouquinho antes de agir. Convém raciocinar com muita clareza antes de fazer as nossas escolhas. Porque toda e qualquer escolha que nós fizermos vai ter consequências. Parte quarta do livro dos Espíritos.
as consequências das nossas escolhas. E nas consequências das nossas escolhas está a terceira perna do tripé que vai nos dar a condição de espíritos equilibrados, que é a mais plena, completa e infalível justiça. Então, no nosso relacionamento interpessoal, nós devemos ter isso na nossa mente. Nós devemos procurar amor incondicional por todos os nossos semelhantes, por todos os nossos irmãos, por todas as criaturas do universo, usar de forma adequada, lúcida, com bom senso, a nossa liberdade de sentir, de pensar, de planejar a nossa vida, de agir. Porque tudo na nossa vida vai ter consequência. Os males que nós estamos vivenciando agora são consequências das nossas más escolhas do nosso passado. Nós falamos sobre a frase de André Luiz a respeito da liberdade do pensamento. Está lá no livro Missionário da Luz. O trabalho de transmissão mental, o intercâmbio do pensamento é movimento livre no universo. E no mesmo parágrafo, um pouquinho mais para frente, ele nos diz o seguinte: os indivíduos envolvidos em situações boas ou más são consciências na mesma faixa de escolha e manifestações consequentes. Aqui está a primeira parte da resposta. Por que motivo Deus permite que os gênios malfazejos nos influenciem a prática do mal? Porque nós e eles estamos em sintonia mental. Fazemos parte, somos consciências na mesma faixa de escolha e manifestações consequentes. Mas a razão vai um pouquinho mais além. Porque senão Deus estava lá de braços cruzados vendo a festa, né? A gente se pegar. Tem a ver com a nossa substância de amor. Todos nós somos constituídos de essência divina. E alguns de nós ainda duvidam disso. Alguns de nós ainda não têm certeza a respeito disso. Todos somos constituídos de essência divina. Inclusive os espíritos malfazejos. Inclusive. Acontece que os espíritos dedicados ao mal não têm condição mental de entrar em sintonia com os espíritos superiores. Não tem a percepção da presença do pensamento do Cristo, envolvendo eles o tempo todo e convidando a cada um deles à renovação, a um recomeço. Até porque, quem participa de trabalho mediúnico já ouviu isso, os espíritos dedicados ao mal acham que a condição deles não tem volta. Com muita frequência falam que Deus não existe, que o amor é balela, que Jesus não corresponde à expectativa que eles têm da vida. Isso é um excesso de culpa. Então, estes espíritos não têm condição de entrar em sintonia com o plano elevado do pensamento divino, mas conseguem entrar em sintonia com o nosso campo mental. Porque apesar das caras de santinhos, vocês não veem as caras, só eu que tenho o prazer de ver as caras. Os olhinhos de santos, ó, a gente vê as auras brilhando, né? Apesar da nossa boa vontade, seu Leandro, quase todos nós, talvez um ou outro aqui se salve, quase todos nós sentimos besteira, pensamos besteira, desejamos besteira, falamos besteira e fazemos besteira com alguma frequência. E alguns são craques, fazer isso todos os dias. Então, os espíritos malfazejos não encontram dificuldade em entrar em sintonia com as nossas mentes, porque nós ainda não desenvolvemos a disciplina mental. Mas nós temos boa vontade. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que toda semana a gente se reúne nas casas espíritas. Alguns de nós mais de uma vez por semana. Então, todos nós estamos ouvindo o chamado do Cristo. Estamos vislumbrando na oportunidade que o Evangelho nos oferece de transformação íntima. Nós queremos para as nossas vidas amor incondicional, liberdade, justiça. Nós temos propósitos de vida pura. Propósito de vida pura não é propósito de perfeição, porque nós estamos muito longe da perfeição espiritual. Mas propósitos de purificar, de aperfeiçoar
a nossa capacidade de praticar a lei divina. E aqui a gente precisa lembrar, o intercâmbio do pensamento é movimento livre do universo. Vento que sopra cá, sopra lá. Se todos nós fizermos um esforço diário, isso tem que ser um esforço consciente, de perseverarmos nos nossos propósitos de vida pura, a gente diminui e pode até neutralizar a intenção de nos prejudicar dos espíritos malfazejos. Não vai ter sintonia mental. A gente anula a influência do mal na nossa vida, no nosso campo mental. Mais do que isso, como todos os espíritos podem ser influenciados, a nossa predisposição aos propósitos de vida pura vão começar a influenciar o espírito malfazejo que se aproximou de ti para te prejudicar e acaba sendo auxiliado. Com os teus propósitos de vida pura, com os teus pensamentos elevados, com os teus sentimentos sublimados, com as tuas virtudes, com os teus bons exemplos. E por isso Jesus falou para Tadeu lá no capítulo 7, segundo nos conta Humberto de Campos: toda intenção excelente será levada em justa conta no céu. Toda. Será fácil atingir essa condição? O que vocês acham? De purificar a nossa prática da lei divina? É fácil? Não é fácil? Está em dúvida? Às vezes eu acho que é fácil. Daí eu dou um passinho para frente, a hora que tento fazer o negócio, ver que não dá certo, eu vejo que não é tão fácil assim. Se fosse fácil, todos nós já estávamos purificados. A gente já tinha saído da condição da boa intenção. Tá? Olha o que o apóstolo Tiago nos diz. O fruto da justiça semeia-se na paz. O ápice desse nosso aprendizado, amor incondicional, liberdade total, é o que nós desejamos, e justiça para a nossa vida, saímos desse contexto de sofrimento, de dor, de mal, ele precisa ser semeado na paz. Agora, só tem paz quem exercita a paz. Já ouviu aquela história? Aquela frase que foi atribuída a Francisco de Assis? É dando que se recebe? Quer amor incondicional? Dê amor incondicional. Quer liberdade? Dê liberdade. Quer justiça? Exercite a paz, pacifique o seu coração. Não cobre, não exija, não imponha condições. Muito menos aquelas condições que você ainda nem pratica. Se procura semelhante realidade, falou Jesus para Tadeu, por que reclamas do próximo em primeiro lugar? É você que quer paz. É você que quer amor, que quer liberdade, que quer justiça. Não fique exigindo isso do espírito que está querendo te prejudicar. Ele não quer isso. Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades para sair brigando com os outros que pensam diferente de ti? É perda de tempo. É jogar energia fora. Além dessa vida, e tem a ver com o texto que foi lido do Vinha de Luz, ninguém te perguntará pelas obrigações que tocam a Deus. Ninguém vai chegar para o Lauri e falar: o Lauri não agiu como Deus agiria. Seria bobeira, nós estamos longe dessa condição. Muito menos no plano espiritual vão comparar a tua vida com qualquer outra pessoa. O teu vizinho fez melhor que você. Não existe isso. A tua consciência te perguntará unicamente pelo mundo interior que pertence a ti mesmo, sobre as vistas amoráveis de nosso Pai. A gente fazer o necessário para se afastar do mal é uma relação íntima, subjetiva, entre o indivíduo, a sua consciência e Deus. Certamente, a tua consciência, num plano geral, vai te inquirir acerca dos trabalhos que te foram confiados. O que tu fizeste das oportunidades que recebeste na tua vida? De ser útil, de servir
aos propósitos divinos? O que fizeste dos recursos físicos, orgânicos, da sua capacidade cerebral? O que fizeste dos recursos materiais? E do tempo? O que fizeste do tempo disponível na encarnação para praticar a lei divina? Quanto desse tempo verdadeiramente tu usaste para praticar a lei divina? Quando eu não era espírita, eu desperdicei muito tempo. E começa a justificativa. Tá bom, mas agora tu te reconheces espírito. Tu ainda desperdiça seu tempo com coisa que não precisa? Com sentimento vão? Com pensamento de desregramento, de desequilíbrio? A tua consciência vai te perguntar também pelo que foi feito dos teus pais, da tua companheira, do teu companheiro, dos teus filhos, dos teus irmãos, e pelo que foi feito de teus relacionamentos interpessoais. Estes são os principais objetivos da encarnação, para que a gente possa praticar a lei divina e se livrar do mal. Jesus perguntou para Tadeu: andas assim tão esquecido desses problemas fáceis e singelos? Eu coloquei entre aspas o fáceis e singelos, porque todos nós sabemos que os nossos relacionamentos interpessoais estão longe de serem fáceis e singelos e simples. Mas para eles nós estamos preparados. Nós nos preparamos antes da encarnação, lá no plano espiritual, para convivermos com as pessoas da nossa família consanguínea, com as pessoas do nosso ambiente profissional, com os espíritos com os quais programamos a nossa reencarnação. Aquele que não se afasta dos seus propósitos de purificação, de prática da lei divina no seu dia a dia, conseguem entender com certa facilidade e simplicidade como vencer as dificuldades nos relacionamentos interpessoais, como olhar para dentro de si e identificar as suas más tendências, as suas possibilidades, os atributos que podem ser desenvolvidos e aproveitar os trabalhos que lhe forem confiados. Se eu fizer isso, estarei me afastando do mal? Aquela pessoa que ainda está com a cabeça lá na pergunta da frente ainda. Que eu quero é me afastar do mal, daquilo que me prejudica. Se você mantiver propósitos de vida pura, você vai estar deixando de semear o mal na sua vida. Pode ter certeza absoluta que você não vai ter que colher o mal plantado, porque você se transformou intimamente. Agora, o conceito de mal é relativo. Muitas vezes o que a gente chama de mal é uma intervenção da providência divina para impedir que a gente faça alguma besteira. Nos colocam algumas limitações, algumas incapacidades momentâneas para que a gente deixe de fugir do nosso compromisso reencarnatório. Agora, uma coisa que a gente não vai conseguir escapar é do adversário. Não. Vê se tem aí alguma pessoa desse jeito na sua vida. No ambiente familiar, no ambiente profissional, na sua vida social. O adversário tem como característica ser um indivíduo de má fé, mal intencionado. Escarninho. Olha que nome legal. Escarninho. É aquele cara que pratica bullying, sabe? Se ele descobrir um defeito teu, tu está perdido. Ele cata no teu pé e não larga mais. Ele é zombeteiro, menospreza, despreza. É ocioso, preguiçoso, irresponsável, inconsequente, não assume compromisso com nada e se assume não cumpre. Geralmente, quando as pessoas identificam esse tipo de companheiros nos grupos sociais, acabam criando uma relação pessoal. Esse cara é meu adversário, porque ele quer me prejudicar, ele zomba de mim, ele se apoia, é um peso morto, é um peso vivo na minha vida, eu que tenho que carregar ele nas costas para cima e para baixo. Mas o adversário
Jesus classifica como sempre um necessitado. Esse cara que tem esse tipo de comportamento, de personalidade, está em extremo sofrimento espiritual. Extremo. Não é pouca coisa, é extremo. E ele não é meu adversário, seu adversário. Ele é adversário do bem. E Jesus falou para o Tadeu: não tem jeito da gente se livrar desse tipo de pessoa no nosso dia a dia. Apesar de não ter sido convocado para o banquete do Evangelho, para o banquete da Boa Nova, Jesus convidou somente os aflitos, os simples e os de boa vontade. O adversário nunca, Jesus falou, nunca lhe fechei as portas do coração, comparando a sua vinda a uma oportunidade de trabalho de que Deus nos julga dignos. Então presta atenção lá na tua vida. Tu tem algum adversário do bem te cercando, te incomodando, te prejudicando? Entenda o que Jesus falou. Os teus bons propósitos de vida são uma oportunidade que se abriu para os dois. É uma oportunidade de trabalho. Abraça sempre o teu irmão, mesmo que seja um sarna, um tralha, que seja desrespeitoso, não interessa. Não olvidemos, jamais olvidemos o bom combate. E nós precisamos entender que o bom combate não é nós contra o adversário do bem. O bom combate é contra as nossas próprias predisposições instintivas, que é de dominar o adversário do bem, que é de expulsar o adversário do bem, que é de constranger apontando os defeitos. Abraça sempre o teu irmão, pela qualidade dos sentimentos, pela elevação dos pensamentos. Inclui o teu irmão adversário nas tuas preces, nos teus desejos sinceros de praticar o bem, nas tuas palavras, nas tuas atitudes. Que pensamentos devemos ter em relação aos obsessores e pessoas de má índole? Em todas as circunstâncias, construir é sempre melhor. Então, não destrua a imagem do adversário do bem. Não desconstrua. Aquilo lá não presta, aquilo lá é um zero à esquerda, aquilo lá não serve para nada. Se você não tem alguma coisa de bom para falar, silencia, fica quieto. Tá? Construir é sempre melhor, mas atendendo aos deveres do mundo interior que te pertence, que pertence a ti mesmo. Não deixe de cumprir os teus deveres com a família, com o trabalho, com a sociedade. Deixa de atender as tuas necessidades para tentar corrigir a vida do cara que deliberadamente não quer ser corrigido. Não faz isso. Isso é besteira. É errado externar sentimentos de piedade pelos espíritos malfazejos? É claro que não. A piedade está em relação direta, proporcional à tua capacidade de praticar a lei divina. Quanto mais capacidade de praticar a lei divina, mais elevada é a piedade. É errado desejar praticar a lei divina em relação aos espíritos malfazejos? Não. É claro que não. Não devemos convocá-los ao bom caminho? É claro que podemos fazer isso. Dona Marlete tem toda a liberdade de convocar os espíritos malfazejos para o bom caminho. Qual que é a reação deles, de modo geral? Tu tem a liberdade de convocar para o bem, e eles têm a liberdade de falar, não quero. Não é o que acontece, na maioria das vezes? Tenta convidar alguém que está acostumado ao desregramento, à irresponsabilidade, à consequência, e fala assim, meu amigo, eu te tenho no coração, você é meu amigo do coração, meu irmão. Vem aqui que eu vou te dar algumas responsabilidades. Eu vou te colocar algumas disciplinas no teu caminho, é melhor que o teu espírito. Ele vai querer? Não quer. Olha o alerta que André Luiz nos dá lá no livro Os Mensageiros. Um espírito, no plano espiritual, trouxe para o trabalho público, semelhante a esse nosso aqui, um espírito revoltado e deliberadamente dedicado à prática do mal. Foi orientado assim: recomendo a você a melhor observância do nosso critério doutrinário. Qual que é o nosso critério doutrinário?
nós escolhemos, para orientar o nosso crescimento espiritual, a doutrina espírita cristã. Então, em relação aos espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, a gente deve adotar a melhor observância do nosso critério doutrinário. Jesus orientou os discípulos, está lá no capítulo 5 do Boa Nova, antes deles saírem para fazer a divulgação da Boa Nova, antes de saírem para fazer a divulgação do Evangelho, que esclarecessem os espíritos envolvidos nas trevas, mas buscar e saber quem deseja os bens do céu com sinceridade e devotamento a Deus. Não jogar pérolas aos porcos, já escutaram essa expressão? E olha o que o André Luiz nos fala. Seria inútil trazer entidades vagabundas ou de má fé, obedecendo aos alvitres da simpatia pessoal ou da boa intenção. A nossa boa intenção não modifica a vida de ninguém. Diga-se de passagem, só de boa intenção a gente não consegue nem se modificar, sem as disciplinas necessárias. Não podemos perder tempo com espíritos escarninhos e ociosos, nem com aqueles que se aproximam alimentando certas intenções de natureza inferior. Isso aqui é básico. O comportamento do indivíduo diz das intenções, das suas intenções. Se o cara é imediatista, materialista, quer se utilizar da boa vontade dos outros para tirar proveito imediato, entenda, não faltarão providência de Jesus para essa gente em outra parte. Lembre-se disso, não é falta de caridade, é compreensão do dever. É preciso discernimento. Faça tudo o que tiver ao seu alcance para praticar o bem. Estenda a mão, ofereça a oportunidade, mas não deixe de atender às tuas necessidades espirituais para correr atrás de quem não está disposto aos sacrifícios necessários. Os aflitos que são atendidos pelo Evangelho são aqueles que já cansaram do mal. Não querem mais o mal nem para si, nem para os outros. Não são rancorosos. Não são revoltados. São simples, como fala no texto ali. Afastar as entidades da sombra. O que vocês pensam sobre isso? Vocês estão com as caras desanimadas? Tá certo que o tema é lá essas coisas pesadas. Né? O que vocês entendem por afastar a entidade da sombra? Afastar o mal. Hã? Afastar o mal. Afastar o mal. Afastar o mal. Só você que consegue continuar conversando comigo, mas tudo bem. Vocês não pensam nada com Má influência. Hã? Má influência. Má influência. Normalmente se está na sombra porque tem algo a esconder, algo que não está claro qual é o objetivo daquela entidade. E o que eu entendo por afastar as entidades da sombra? De não ter dúvida do que é o correto fazer? Tem duas percepções que a gente pode ter aqui. Tá? Afastar a entidade das sombras, trazê-las para a luz. Esta é uma visão. A visão mais altruísta seria essa, que tem a ver com aquela orientação de Jesus, da gente esclarecer os espíritos que estão envolvidos nas trevas. Então, afastar as entidades da sombra é tirar a sombra dessas entidades. A luz da candeia, né, sobre o alqueire, iluminar, esclarecer. A pessoa que não está com o propósito de prática do Evangelho entende que afastar as entidades da sombra é tirar a laranja podre do cesto. Expurga da sua vida aquele que é trevoso, aquele que é o adversário do bem. O Tadeu perguntou para Jesus: Senhor, de que necessitarei para afastar as entidades da sombra quando seu império se estabeleça nas almas? Então, a pergunta mais primitiva que pode vir a partir disso é: a casa espírita não dispõe de um trabalho, eu coloquei entre aspas,
Porque muita gente liga essa história do trabalho com os trabalhos da Umbanda, do Candomblé, né? Vem para a casa espírita, não tem aí como é que chama? Não sei. Para afastar os maus espíritos, para afastar as entidades da sombra e impedir que o seu império se estabeleça nas almas. Isso está acontecendo nesse exato momento. Quando a gente entra na casa espírita, quando a gente entra na maioria dos templos religiosos, aonde existe a boa-fé, a predisposição para a prática da lei divina, existe uma proteção magnética, energética, em torno da instituição. Então, todos os espíritos de má fé, todos os espíritos mal intencionados, todos aqueles que deliberadamente não querem se transformar, não estão predispostos a se transformarem, são afastados temporariamente de nós. Aqueles em que existe uma possibilidade de auxílio são levados pelos benfeitores espirituais e são atendidos no plano espiritual. Mas a maioria não consegue entrar. Fica lá fora esperando. Vê se vocês têm alguém esperando lá fora. Né? E Jesus falou que isso acontece, quando o espírito imundo sai do homem, e acontecia isso quando Jesus doutrinava e os espíritos obsessores se afastavam. Tá? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando e não o achando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Eles são afastados da nossa casa mental, mas ficam lá esperando. O espírito malfazejo, desencarnado, ele é oportunista. Tu abriu no teu campo mental uma janela de conexão e ele se aproxima de novo. Acontece que quase sempre nós saímos das nossas reuniões aqui com a nossa casa mental varrida e adornada. Os espíritos benfeitores, muito mais do que as nossas palavras, promovem uma limpeza energética no nosso campo mental. A maioria de nós sai daqui com bons pensamentos, com frases de estímulo, predispostos a uma verdadeira transformação. Daí o que acontece com o espírito imundo, com o espírito obsessor? Chega lá fora, ele estava esperando o Lauri. O Lauri não sabia disso, mas ele estava esperando o Lauri. E daí o Lauri sai todo contente, agora vai. O Evangelho entrou no meu coração de vez, agora não tem mais volta. E chega lá, o espírito obsessor se aproxima do Lauri, da casa mental dele. E o que encontra? Um campo mental varrido e ornado, adornado com as flores amorosas do Evangelho. Isso aqui é adorno. Esse estímulo que nós recebemos aqui, momentaneamente, é adorno, é enfeite. Jesus perguntou para o Tadeu: algum contendor da terra convence-se tão só pela força das palavras do mundo? Má notícia: palestra espírita não muda ninguém. Palestra espírita não muda a sua condição mental. Promove temporariamente uma limpeza e um adorno com os estímulos necessários para que você faça o esforço necessário de transformação que precisa. O espírito obsessor viu a casa mental do Lauri limpinha. Vou sujar isso. Até agora eu estava contente com a sujeira que eu estava passando, porque não vem com essa história de limpeza. Eu ouvi isso de espírito obsessor. Eu vou estar aqui te esperando, você vai cair de novo, e a hora que cair eu vou estar aqui. Coitado, voltou umas 400 vezes, né? Porque vira e mexe a gente está caindo. Jesus falou: o espírito imundo vai e leva mais 7 espíritos piores do que ele, que ali entram e habitam, e o último estado daquele homem fica sendo pior do que o primeiro. Não deixe que o Evangelho seja palavra de adorno no seu campo mental. Leve para o seu dia a dia as palavras do Evangelho, para transformar os teus sentimentos, os teus pensamentos, os teus ideais, os teus planejamentos de vida, as tuas palavras, o modo de se expressar, as suas atitudes.
É isso que vai promover a incapacidade de sintonia mental com os espíritos sofredores. Isso aqui é básico. Nenhum contendor da terra convence-se só pela força das palavras do mundo. Então, Senhor, de que necessitarei para afastar as entidades da sombra quando o seu império se estabeleça nas almas? Perguntou Tadeu. E Jesus respondeu: necessitas da edificação do reino no âmago do teu espírito, sendo este o objetivo de tua vida. Todas as conquistas de coisas e condições materiais, todos os relacionamentos interpessoais, todos os esforços que nós fazemos na vida devem servir para a construção, a edificação do reino de amor dentro de nós, para que a nossa essência divina possa se manifestar, para que a gente possa se transformar e ao mesmo tempo oferecer condição de transformação para todos os espíritos que estão convivendo conosco, encarnados e desencarnados. A luz ilumina, dispensando os longos discursos, nos fala Humberto de Campos. Jesus já falou: brilhe a vossa luz, vós sois a luz do mundo. Capacita-te de que ninguém pode dar aquilo que ainda não possua no coração. Se esforce. Quer paz? Pacifique o coração. Quer amor? Transforme o seu amor, o seu coração num instrumento de amar incondicionalmente. Quer liberdade? Ofereça essa condição para todos que estão próximos de você. Quer justiça? Seja justo. Então, vai, trabalha sem cessar pela tua grande vitória, zela por ti e ama a teu próximo, não interessa a condição que ele esteja, sem olvidares que Deus cuida de todos. Quando Jesus falou isso para os discípulos, todos compreenderam que não basta ensinar o caminho da verdade e do bem aos espíritos perturbados e malfazejos. Pode passar o resto da vida ensinando. O exemplo é que ensina, o exemplo é que te modifica, o exemplo é que pode modificar os espíritos deliberadamente dedicados ao mal. E aqui é a nossa pergunta final: será que todos compreendemos que não adianta ensinar o caminho da verdade, do bem aos espíritos perturbados e malfazejos? Se a gente não conseguiu ter esse entendimento ainda, valia a pena fazer uns 3 ou 4 seminários desses 3 capítulos do Boa Nova que nós temos conversado nos últimos 4 meses aqui. Porque tem assunto que nós tivemos que passar batido, que são reflexões importantíssimas para o nosso dia a dia. Não adianta ficar ensinando, teorizando sobre o caminho da verdade e do bem, nem para os espíritos predispostos ao mal, nem para nós. É indispensável, não é recomendável, é indispensável edificar cada um a fortaleza luminosa e sagrada do reino de Deus dentro de si mesmo. Começou já? Começamos, né? Quanto antes a gente começar, melhor. Gente do céu, eu consegui terminar 10 minutos antes da hora. Vai ter foguete. Que Jesus nos ilumine. Que a gente possa conservar não a qualidade das palavras, mas a essência das nossas necessidades espirituais nesse contexto. Da nossa transformação íntima, para a gente se afastar dessas condições que provocam o mal na nossa vida. Gente, eu estou meio rouco, eu vou tentar cantar, mas eu acho que não sei se vai rolar. Essa música, a música original, é de autoria de Leonard Cohen, um americano, e a letra em inglês eu não gostei muito. Mas tem uma versão em espanhol que eu achei muito interessante. Então eu fiz quase uma tradução para o português da versão em espanhol. E ela tem a ver com as maravilhas que a gente pode promover na nossa vida, na sociedade, nossa vida em sociedade, quando a gente aproveita as oportunidades que a providência divina coloca diante de nós. Por isso, aleluia. Aleluia é louvar a Deus com alegria. Por todas as oportunidades de transformação que nós temos diante de nós, a nossa relação com os nossos irmãos. Vamos ver se eu consigo cantar. Se não conseguir também, fazer o quê? Ai, ai, ai. Ninguém tem ovo aí, né?
não sei a letra. O guerreiro da paz se dedicou, a criança enferma se curou, e não há trabalho injusto pela culpa. O malfeitor se transformou por causa de uma boa ação, nunca mais o preconceito. Aleluia, 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 aleluia. Descrente enfim acreditou, o faminto hoje há de comer, doaram para os pobres uma fortuna. A guerra logo acabará, no mundo reinará a paz, não há mais miséria alguma. Aleluia, aleluia, porque se a norma é o amor, não governa a corrupção, mas o bom e o melhor da alma pura. Que Deus nos proteja de um mal final, busquemos nos compreender e acabemos com tanto ódio. Aleluia, 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 que a gente tenha muitos motivos, todos os dias, para louvar a Deus, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com os nossos desejos, com as nossas palavras e com as nossas atitudes. Que Jesus nos abençoe. Obrigado.